E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje a gente está aqui para falar desse headset da Thermaltake modelinho Cronos. Então chega de papo furado e vamos dar uma olhadinha nele mais de perto. Então galera, começando pela parte da frente da caixa aqui do produto, como a gente pode ver, a gente tem então o nosso modelo do headset aqui, né, que é o modelinho Cronos com o logotipo da Thermaltake aqui, e a gente já encontra direto uma coisinha até que eu achei bem legal. Eles fizeram tipo um layout do headset aqui nessa parte e ele se completa com essa parte aqui do verdadeiro headset, né, que tá sobre essa parte aqui em tipo um plástico transparente e tal. Aqui nesse cantinho a gente tem algumas características do headset, né, alguns recursos dele que eles destacam ali, como por exemplo o design dele, tipo, aqui eu não sei porque eles colocaram, mas tipo um controle estiloso, digamos assim, controle de volume estiloso, mas ok. Então aqui do lado dele, da caixa, também a gente encontra tipo um layoutzinho básico ali do headset, e aqui na parte de trás a gente encontra algumas características e especificações do headset que eu vou ir falando durante o vídeo, tá? Então vamos abrir aqui a caixa para ver o que acompanha o produto, se acompanhar algo. Então galera, já com o headset aqui fora da caixa, o que a gente encontra aqui dentro da caixa, na verdade, além do headset, é só esse manualzinho aqui, né, tipo um guiazinho do usuário ali nos explicando as compatibilidades do headset, o que a gente pode usar nele, né, tipo onde a gente pode ligar e tal. E inclusive falando nisso já, ele além de ser compatível com PC, tá, ele também é compatível com mobile, tá, tipo com celular e tal. Claro que no caso de a gente querer usar, por exemplo, com um celular, a gente vai ter que comprar aquele adaptador para poder ficar com um plugzinho só com as 3 vias, né, caso a gente queira utilizar o microfone, né. Se a gente não quiser utilizar o microfone, beleza, a gente só usa aqui o da reprodução de áudio tranquilo ali. Quanto à construção do headset, tá, a gente pode ver então que a gente tem todo um cabo aqui trançado de nylon, tá, e nessa cor aqui até preto com vermelho, que eu acho bem bacana. Aí na ponteira dele então a gente tem aqui 3 ponteiras, tá, é as ponteiras P2, né, o plug P2 para saída e entrada de áudio, e também a gente tem uma outra aqui ponteira USB, tá? Eu acredito que assim como tem um esquema aí de alguns headsets, por exemplo, se não me engano, um Genius, ele utiliza as 2 ponteiras P2 e mais a USB como tipo uma fonte de alimentação extra para reforçar graves ou equalizações e coisas do gênero. Talvez esse faça o mesmo esquema, e depois eu vou falar melhor sobre isso aí para vocês quando eu plugar ele no PC e fazer os testes, né? Somente com os P2 plugados, depois com os P2 e USB, para ver se realmente tem alguma diferença. Quanto ao controle de volume dele, então a gente tem aqui um controle de volume até que bem simples, né? Ele tem somente 2 botõezinhos. A gente tem então aqui essa rodinha giratória que é para aumentar ou diminuir o volume. Ela conta com um limitador tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, então a gente consegue ver direitinho quando o volume está no máximo, quando está no mínimo. E aqui a gente tem então logo abaixo a nossa chavezinha seletora para mutar ou desmutar o microfone, tá? E inclusive falando em microfone, então aqui a gente tem um microfone retrátil. Então acredito que pelo fato até deles não terem destacado, ele não tem a função de mutar sozinho quando a gente sobe ele na vertical. Até acredito que seja por isso que a gente tem então o negocinho para mutar aqui no nosso controlador de volume. O microfone então, ele é feito aqui, depois até vou mostrar mais de perto para vocês para ficar melhor de identificar. Nas 2 ponteiras dele, digamos assim, né, na parte onde vai grudada na nossa ear cup e na parte onde detecta o nosso áudio aqui, ele é feito em plástico maciço, tá? Porém, no meio dele aqui, né, na parte que liga as 2 partes de plástico maciço, ele é meio que uma borracha até que um pouquinho maleável. Então acho que dá pra ver melhor aí. Quando a gente baixa ele, ele fica meio reto assim, mas se a gente quiser, a gente pode dar uma dobradinha nele aqui e ele até que se adapta bem, né? Então ele tem essa partezinha do meio aqui, que eu acredito que eles fizeram justamente para isso, né? Pra gente conseguir adaptar, deixar um pouquinho melhor perto da boca ali, caso o áudio fique um pouquinho baixo quando a gente estiver conversando e tal. E já que a gente está falando então em construção, vamos falar um pouquinho daí da construção do restante do headset. Vocês podem ver que ele é todo feito aqui nesse preto fosco, tá? A haste dele aqui, ela é feita em plástico maciço e é um preto fosco. Na ear cup dele também é o preto fosco em plástico maciço, porém na parte de dentro aqui, onde a gente tem esse logotipo desse, é tipo um dragãozinho aqui da Thermaltake, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito a gente tem esse logotipozinho aqui. Depois até vou mostrar para vocês mais de perto para ficar um pouquinho melhor de poder ver, né?
Então a gente tem esse logotipo aqui e ele tem essa camada em cima que parece tipo uma camada protetora de um plástico transparente que por baixo a gente tem aquele clássico preto vinil. Então nesse caso aqui não é muito fácil assim de manchar o preto vinil porque ele tem essa camada protetora, digamos, em cima, digamos assim, né, na parte de cima. E eu acredito que nessa parte a gente tem esse dragãozinho aqui, acenda o LED. Mas provavelmente o LED só vai acender quando a gente plugar a conexão USB, até porque a USB é a única que consegue alimentar e passar energia o suficiente para o headset para acender um LEDzinho, né? Então aqui na construção dele, a nossa Ear Cup ela é feita com tecido lycra, tá? E eu particularmente não cheguei a colocar ele na cabeça, mas só de sentir eu achei ele extremamente confortável. É um dos tecidos utilizados em headset mais confortáveis que eu já vi. Ele realmente parece ser muito bom de usar, tá? Quando eu colocar ele e fizer o teste de microfone eu vou confirmar isso pra vocês se é tão bom assim. E a gente até consegue sentir a diferença de tecido quando a gente aperta o tecido que tem nas nossas ear cups e o tecido que tem na haste na parte aqui de cima, nessa parte vermelha. Aqui a gente tem o tecidinho padrão, normal, nada demais, e aqui a gente tem o tecido lycra, que ele é mais macio, tá? Então ele vai se adaptar melhor aí ao nosso uso. Quanto à haste de ajuste dele aqui, a gente tem essa haste em metal, tá? Ela não conta com numeração para a gente conseguir identificar melhor na hora de utilizar o headset se ela vai estar ajustada do nosso tamanho ali ou não, mas é uma haste de ajuste ok, tá? Como ela é feita em metal, eu acho isso bastante interessante, porque não são poucos os casos que a gente encontra aí de hastes se quebrando aí, né, em headsets. E vocês podem ver que logo na parte de cima da Ear Cup aqui a gente tem nossos indicadores de lado esquerdo ou direito. Apesar de que seja um pouquinho necessário, acho que a grande maioria da galera que já está acostumada a usar headset sabe que a parte do microfone é sempre o lado esquerdo. Como vocês podem ver, logo abaixo da haste aqui nas nossas Ear Cups, a gente tem essa parte aqui que se ajusta à cabeça do usuário durante o uso e tal, e isso é bastante interessante. Inclusive a gente tem até um detalhezinho aqui, mais por design, estética mesmo, a gente tem o logotipozinho da Thermaltake, esse dragãozinho aqui dentro, que também é uma partezinha em tecido para cobrir os drivers, tá? E então, nesse caso aí, a gente está falando de drivers de neodímio de 40mm, tá? Então, falando um pouquinho melhor sobre o microfone, no caso das características dele, então a gente tem aí um microfone com direção omnidirecional, tá? Ele não conta com cancelador de ruído e tem uma impedância aí de menos 54 decibéis, tá? Então, eu acredito que o fato dessa impedância ser tão baixa se deve ao fato dele não ter cancelador de ruído. Então, para diminuir um pouco aquele ruído que fica no padrão aí dos microfones, eles baixam um pouco a impedância para poder cancelar isso de alguma maneira. Então, galera, o áudio que vocês estão ouvindo aí agora é o que está sendo gravado pelo microfone do headset, tá? Lembrando que sem alteração nenhuma, porque a gente grava diretamente ali pelo gravador de voz do Windows 10. Então, quanto à gravação dele, que é a que vocês estão ouvindo aí agora, realmente eu não daria uma nota não muito alta nem muito baixa. Eu acho que o fato dele não ter o eliminador de ruídos faz falta. Vocês podem ver que fica um ruído de fundo e esse ruído é chato. Então, para resolver esse problema em tipos de headset que não tem o eliminador de ruído, ou a gente coloca um software que elimine, o que geralmente não dá muito certo, porque às vezes é alguma coisa tipo terceirizada e fica bem ruinzinha, ou a gente vai direto no painel do Windows e diminui a sensibilidade do microfone. Daí ele elimina o ruído, né? Tipo, não completamente, mas elimina, mas também abaixa um pouquinho da nossa voz, tá? Quanto ao conforto dele, eu achei que esse material que eles utilizaram de lycra, se não me engano, eu achei muito confortável, ele é extremamente confortável, porém eles poderiam ter colocado isso um pouquinho maior. Eu acho que as earpads poderiam ter sido um pouquinho maiores, porque pra mim eu já não me adaptei muito bem, porque como eu tenho a orelha grande, ela acaba apertando e passou mais ou menos de meia hora de uso, a parte de cima da orelha começa a doer. Então eu acho que eles poderiam ter pensado um pouquinho melhor nisso e fazer earpads um pouquinho maiores. Mas pra quem não é tão orelhudo assim, tipo eu, beleza, cara, vai na fé, usa tranquilo, que é super de boas. E esse tecido aqui é realmente muito bom, ele não sua, tipo, é super de boas. Quanto ao isolamento dele, a gente consegue ouvir o ambiente externo? Consegue. Muito nitidamente? Quase, tá? Eu daria, tipo, uma nota de isolamento dele, eu daria, tipo, 5/10, 4/10. Realmente a gente consegue ouvir tranquilo o ambiente na nossa volta. Talvez esse não tenha sido o foco deles, eles acabaram não se preocupando tanto com o isolamento externo do fone, mas tranquilo. Agora sobre o ambiente externo nos ouvir,
também ele acaba prejudicando um pouquinho porque, tipo, uma pessoa que, se a gente tiver com o fone no volume máximo, uma pessoa que tá tipo a 2,5 metros, talvez 3 metros de distância, não tenho muita noção de distância assim, mas tipo uns 3 metros, eu acho que consegue ouvir ainda tranquilamente o que a gente tá escutando no fone. Ainda mais se for tipo um jogo de tiro, algo que tipo tem um agudo muito forte, alguma coisa muito forte, dá pra ouvir de longe, tá? Quanto à reprodução de áudio dele, eu acho que pra ouvir música e assistir filme ele não é bem o ideal. Ele peca um pouquinho nos graves, não tem graves muito fortes, porém ele ganha no fato de que ele é bem limpo. Então, apesar da gente não ter um grave muito forte, ele tem um grave limpo. Ele é um pouco focado nos agudos, tá? Ele tem agudos bem fortes, então é pra jogo de tiro e até mesmo MMO também, MOBA e tal. Então ele é focado pra jogo, tá? Então não é realmente o headset que eu recomendo para quem quer ouvir música e assistir filme, mas para jogos ele é muito bom. O palco sonoro dele eu achei relativamente bom, acredito que para um headset do porte dele ele tá entregando o que, digamos assim, ele deveria entregar, né? Então, tipo, o palco sonoro dele para jogos também não deixou a desejar, pelo menos para mim, na minha opinião pessoal, não deixou a desejar, achei bem bacana, tá? E é somente isso mesmo, a questão dos agudos, ele tem agudos bem fortes, tá? E o volume dele também é bem alto, cara, tipo, se vocês colocando, obviamente, acho, até pelo fato dele ser P2, esse nosso controlezinho de volume aqui, ele não é o controle de volume junto com o Windows. Então a gente pode, por exemplo, deixar o Windows no máximo e ir baixando por aqui, tá? Então se a gente colocar tipo o Windows no máximo e esse controlezinho no máximo, o som dele fica bem alto. Então, tipo, apesar da gente ouvir o ambiente externo, se a gente colocar esse fone no alto, a gente não consegue ouvir nada que tá na nossa volta. Tipo, ele é alto mesmo, tá? E sobre a questão dele utilizar 2 plugs P2 e um plug USB, na verdade, os 2 plugs que fazem o funcionamento do fone são somente 2 plugs P2, tá? O USB ele serve unicamente para alimentar o LED vermelho do headset. Inclusive, vocês estão vendo aí, tô com o LED ligado, ele fica com um LED aceso aqui nessa parte do headset, né, nas earpads do lado direito e do lado esquerdo, e esse LED vermelho que fica aqui no microfone. Inclusive, eu vou desligar aqui, acho que vai dar pra ver daí, de onde vocês estão vendo aí pela câmera, acho que deu pra ver, ele apagou completamente. Vou ligar de novo aí, então. Pronto, acendeu. E vocês podem ver que não interferiu em nada na gravação do microfone, também não interferia se eu estivesse ouvindo alguma coisa. Então dá para usar tranquilo o headset sem ocupar uma das baias USBs ali, né? Baias não, uma das conexões USB da frontal do gabinete de vocês. Mas se vocês quiserem aí optarem pela iluminação, tranquilo, cara, só plugar o USB que serve somente para isso mesmo, alimentar o LED vermelho do fone. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Também não deixem de deixar o joinha ali para nos fortalecer. Qualquer dúvida pode deixar aí embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Valeu e até a próxima!